Olá, eu sou Vânia Ferreira, do podcast Gente que Pode, e hoje eu estou no Sim 2025 para falar com vocês. E hoje o nosso convidado é o Rodrigo. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. E, Rodrigo, se apresenta para a gente? Com certeza. Gratidão pelo convite. Eu sou o Rodrigo Credídio, sou um homem branco, de 48 anos de idade, tenho cabelos castanhos lisos curtos, olhos castanhos, tenho uma barba curta grisalha. Hoje eu estou vestindo uma camisa polo amarela com calça cinza clara e tênis cinza. Eu sou comunicólogo de formação, trabalho atualmente como consultor na área da empatia, de acessibilidade, prestando serviços para as empresas, trazendo letramentos sobre capacitismo, sobre a pessoa com deficiência. Sou um homem casado, sou um pai de 2 crianças maravilhosas. Estou inaugurando uma carreira na área da literatura, sou escritor de algumas obras, daqui a pouco a gente vai falar sobre uma delas. E sou reikiano também, pratico a crença espírita, então isso é um pouco do Rodrigo. E estou aqui para a gente conversar um papo bem gostoso sobre a inclusão, né? Que legal, Rodrigo. Que legal ter você com a gente. E aí eu queria saber, né, na verdade eu queria que você falasse para a gente um pouco mais sobre o que é ser um consultor em empatia e comunicação inclusiva. Olha, eu gosto muito do Rubem Alves, né, que deixou um legado maravilhoso e eu introjeto muito dos ensinamentos dele. Ele falava que o professor é aquele que desperta, que tira as potencialidades do outro, do aluno ou da aluna, né? Então, eu acho que o consultor, guardado as devidas proporções, ele tem esse papel junto às empresas, de despertar na liderança, nas donas e donos de empresas, o melhor que existe no coração delas em relação à gestão de pessoas. Então, o nosso processo é educativo, é andragógico, né, voltado para os adultos, no sentido de mostrar que a empatia, sim, é uma habilidade inata, mas que precisa ser cuidada, né, como o nosso corpo precisa ser exercitado. Trabalhar a escuta e a abertura para outras fontes de conhecimento, né? Enquanto a gente está conversando com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, são universos que se apresentam de forma singular à nossa frente. Então, nosso processo de consultoria é justamente mostrar que em cada contato existe uma oportunidade de inclusão humana. Então, é mostrar que a diversidade é, sim, uma aliada e estratégica da empresa, e não algo passageiro, algo superficial. Tá. Rodrigo, nas suas palavras, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é empatia. Excelente pergunta. Eu defino da seguinte forma, Vânia. Empatia é a conexão com a essência de alguém. Essa essência pode ser a sua própria essência, e a gente chama isso de autoempatia, que inclusive é o passo número 1 de qualquer processo empático. A gente precisa estar bem conectado com os nossos sentimentos, com os nossos medos, com as nossas expectativas. E pode ser também a essência de uma outra pessoa. Pode ser um familiar, pode ser uma pessoa gerida na empresa, um colega, né? Então, é você conectar-se com o universo alheio ou de si próprio. E, por incrível que pareça, Vânia, a empatia nem sempre é positiva. Eu gosto de falar que a empatia é um estado de neutralidade. O que vai imprimir a direção para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, ou seja, se é boa ou negativa, é a intenção, é a nossa intencionalidade. Então, por isso que a nossa consultoria trabalha muito a questão do pensamento, da revisão dos paradigmas, das crenças, porque isso vai moldar a forma como a gente vai guiar esse barco chamado empatia. Se é para um lado de positividade, de construção, de inclusão humana, ou se é um lado de interesses, de só transacional, portanto, que nos afasta do outro, que exclui o outro. Né? Então, é possível desenvolver a empatia? É possível e é necessário. Num mundo extremamente globalizado, com muitas horas de tela, onde as pessoas hoje cada vez mais evitam o contato assim que a gente está tendo, né? Olho no olho. Geralmente é pelo WhatsApp, por e-mail. Então, isso também dentro de casa, né? Eu ainda não vivencio isso com os meus filhos, mas provavelmente vai ter essa dificuldade do contato físico, né? É uma tendência de a tecnologia cada vez mais ocupar as horas que investimos brincando, conversando, né? Brigando, né? Que é bom também. Então, esse processo de empatia, ele é necessário hoje e pode ser desenvolvida. Nós criamos um método que a gente chama de oficina de empatia.
a gente leu muito sobre comunicação não violenta, sobre estudiosos da empatia. A gente desenvolveu um método e a gente aplicou. Desde 2018, a gente vem aplicando esse método, colhendo bons frutos. A gente começou a mensurar isso. Então, as pessoas que participam da nossa oficina, ela tem 2 momentos de autoavaliação. Uma antes de entrar, de ter qualquer tipo de conhecimento da nossa metodologia, e depois que ela passa pelo nosso método, que dura 3 horas de duração, a nossa vivência, ela tem até 48 horas para repreencher, fazer uma autoavaliação novamente. E os números mostram que elas ficam mais serenas, ela se sente uma pessoa que escuta mais paciente, que se valoriza mais. Então, os números mostram que é um método que, sim, deixa sementes frutíferas nas pessoas que participam. Né? Legal. Do que você falou, né, me corrija se eu estiver errado, pode ser que o indivíduo ele exerça a empatia de forma negativa. Sim. É isso? E é possível que esse indivíduo esteja exercendo essa empatia negativa sem ter consciência disso? Sim. Tem 2 formas de empatia negativa. Aquela que é impressa em si mesma. Então, eu vou dar um exemplo. Estudos de neurociências mostram que pessoas extremamente ansiosas, com fobias, transtornos de ansiedade, elas tendem a ter uma empatia afetiva, ou seja, uma maior facilidade de se conectar com os sentimentos do outro. Então, se eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, tenho um transtorno realmente diagnosticado de ansiedade, e você começa a me contar uma história triste, de mágoas, é muito provável que em poucos segundos eu já vou me conectar com esse sentimento e eu vou me jogar para baixo. Então, esse é um exemplo da empatia negativa, quando você se conecta com o outro e essa conexão te joga para baixo. E esse estudo mostrou que quanto mais a pessoa se conectava com a outra, mais os sintomas da ansiedade afloravam. Então, ou seja, a empatia como um fardo, como algo danoso para a pessoa. Entendi. E tem a empatia negativa quando eu uso o outro para o meu próprio interesse. Então, eu manipulo, eu finjo que estou te escutando, eu finjo que eu te entendo, eu uso até as mesmas palavras, eu copio a tua linguagem corporal, você se sente conectado, espelhado em mim, mas, na verdade, eu estou te manipulando. E aí entra uma outra área da psicopatia, onde eu vou usar o outro para eu obter alguma coisa. Então, são essas 2 formas de empatia negativa que É muito existem. interessante você falar sobre isso, porque hoje a gente fala bastante sobre empatia, né? E eu nunca tinha, confesso que eu nunca tinha olhado por esse lado, do quanto a gente pode se prejudicar, talvez com esse excesso de empatia negativa. A gente acha que está fazendo bem, no caso de absorver a dor do outro de uma forma que você acaba se punindo também. E eu confesso para você que talvez hoje muitas pessoas se identifiquem com essa empatia. Tem até uma expressão que se chama estafa empática, ou angústia empática, quando você se sobrecarrega de sobremaneira que você sente os sintomas, você se sente mais amuada, né? Mais triste, mais inativa. E, às vezes, é excesso de conexão. Então, por isso que eu falei inicialmente da importância de a gente se autorregular com base na gente mesmo. A gente está bem? Eu estou bem hoje para conversar com a Vânia? Ou eu estou com sono, eu estou com fome, eu estou preocupado num outro problema? Porque, às vezes, a melhor forma de a gente estabelecer uma conexão é não conversando naquele momento, mas o melhor momento para que eu esteja pleno para você, para te escutar, entendeu? E, às vezes, as pessoas querem ajudar na pressa do dia e assim, nossa, mas a Vânia precisa me desabafar, então eu preciso estar inteiro para ela. Mas, às vezes, eu não estou inteiro. Às vezes eu acabei de sair de uma situação, de uma reunião, ou estou com um problema em casa e eu não estou em condições. E isso pode me trazer mágoas, trazer, entre aspas, sequelas, e eu posso carregar isso para outros ambientes, né? Rodrigo, e qual seria uma forma da pessoa se conscientizar e, de repente, sei lá, se prevenir desse tipo de empatia da negativa? Porque quando a gente fala, olha só que interessante, quando a gente fala em empatia, parece que a gente só está falando que tudo bem, né? Eu sou empática, eu tenho empatia, e a gente bate muito nessa tecla. Principalmente eu, como uma mãe atípica, um profissional da saúde, né? Então, a gente, poxa, precisa ser empático, você não está exercendo empatia. Mas, às vezes, a gente não está se conscientizando disso. E quanto a gente está se conectando com a gente mesmo, né? Porque, às vezes, é só o nosso filho, é só a nossa filha. Exatamente. O cônjuge, e aí a gente vai se afetando, vai se enfraquecendo, né? Então, é importante a gente ter esse radar ligado para saber, estou ficando mais cansado, como é que está a qualidade do meu sono? Eu estou ficando com mais ímpetos de comer mais, né? Eu estou mais ansiosa, eu estou tendo, de repente,
acessos de irritabilidade, isso não me é comum. Então, opa, deve estar me escapulindo alguma coisa. Então, fala-se muito do autoconhecimento. Né? O Daniel Goleman, que é um extremamente conhecido nessa área da inteligência humana, da inteligência emocional, fala que o principal passo e o primeiro passo é o autoconhecimento. Então, passa por isso aí, a gente se autorregular, a gente acolher aquela raiva, contar até 10, fazer um exercício de respiração, e aí isso começar a te servir de indicadores de, puxa, será que eu estou precisando de uma autoempatia? Né? Preciso regular mais a minha doação? Que legal, né? Que às vezes a gente doa muito para o outro. Muito necessário. Né? Quando você falou de maternidade ou paternidade atípica, é uma doação 24 horas por dia, 7 dias da semana. Né? E aí, se a gente não tem esse autoequilíbrio, fica... a gente precisa se policiar sobre isso realmente fato. Né? Eu vi um comentário em uma postagem, até de um vídeo na minha página, na rede social, que a gente fala sobre a humanização do profissional de saúde, a importância dessa humanização. Eu falo muito sobre isso, é o meu tema preferido. E aí, em algum momento, um seguidor, alguém fez um comentário que dizia que o profissional da saúde não pode ter esse comprometimento de sentimentos, ele tem apenas que ser cortês. Porque se ele se compromete com o sentimento, ele acaba levando para ele as dores do outro. E aí eu consigo até entender isso. Mas aí, Rodrigo, existe a diferença entre empatia e humanização? A empatia, eu acredito que seja um dos elementos da humanização. Um dos elementos, né? A empatia, porque, como você bem disse, você tem que saber a hora certa de recuar. Né? E não ficar na esfera ou na vibe, vamos usar um termo, né, do outro. Então, a humanização, ela tem sim o elemento da empatia, mas tem do autocuidado, exatamente, que é um outro ingrediente de você não só zelar pela sua mente, mas pelo seu corpo, pela alimentação. Então, eu acredito que a humanização ela é um complexo, um sistema bem amplo, né, que tem como uma das pernas, um dos elementos, a questão da empatia. E aí é que entra essa questão onde as pessoas confundem, né, a questão da humanização e da empatia. É como você falou, a empatia ela faz parte da humanização, mas a humanização ela está olhando para o outro com as necessidades do outro, né? Você respeitar as necessidades, você acolher. E a gente que é profissional de saúde realmente tem que ter esse cuidado para não tomar a dor do outro para si e transferir aquilo. Exato. Então, você consegue oferecer de si sem se comprometer com a dor do outro, e sim com a necessidade do outro. Né? Eu acho que é importante a gente E aí você me dá um gancho para eu poder falar da compaixão, porque às vezes as pessoas também confundem compaixão da empatia. Uma definição simples para a gente entender a diferença. A compaixão é a empatia em ação. Então, a partir do momento que a gente estabeleceu uma conectividade, eu criei uma sintonia com você, eu entendi os seus problemas, as suas necessidades, cabe a mim decidir o que eu vou fazer. Né? Se eu vou tomar uma ação, se eu vou te oferecer ajuda, se eu vou falar com alguém. Então, esse passo que a gente dá na forma de uma ação, aí é compaixão. Quando a gente coloca na cabeça, eu vou ajudar a Vânia, né? Se ela me permitir. Então, a compaixão seria, digamos assim, o passo além da empatia. E aí é um outro elemento da humanização. Né? É muito legal que, principalmente eu falo para a família, eu falo muito para famílias atípicas, então eu acho muito importante que essas famílias tenham em mente a diferença entre uma coisa e outra. Porque eu, né, particularmente, eu sou mãe, como mãe, eu procuro profissionais humanizados. Né? Se ele é empático ou não, tudo bem, é com ele. Sim. Mas a humanização é algo que eu, como mãe, exijo de um profissional. Porque se eu for procurar um profissional e eu não sinto esse tratamento humanizado, eu já não volto mais nele. Perfeito. Então, não é algo que eu acho que deveria... O profissional não precisa ser humanizado. Não, ele tem que ser. Eu acredito, porque ele está lidando com o ser humano. Com certeza. Entende? E eu queria que você falasse agora para a gente um pouquinho sobre o Good Bros. E já aproveita o gancho e fala sobre a oficina de empatia. Maravilha. Olha só que curioso, eu nasci com uma deficiência física, mas só aos 30 e poucos anos de idade, no auge da minha carreira como executivo da indústria farmacêutica, eu me vi com burnout, com síndrome do pânico. Então, esse processo de saneamento mental me impulsionou para uma outra pegada de carreira. Eu cortei os laços com o mundo corporativo
e estou há 11 anos empreendendo com a Good Bros. Então, a Good Bros foi a melhor coisa que me ocorreu, porque foi graças a ela que eu me aceitei como uma pessoa com deficiência, criei o empoderamento, e hoje uma das bandeiras que a gente tem na Good Bros é o empoderamento das pessoas com deficiência que trabalham nas empresas ou que consomem de marcas, né? Então, a Good Bros existe há 11 anos, é uma consultoria de acessibilidade, empatia e comunicação inclusiva. A gente tem essas 3 atuações. E, como eu falei, o foco principal é despertar a liderança das empresas para esse público, para uma relação mais humanizada, seja uma relação de gestão, né? Seja uma relação de fornecimento ou de consumo. Então, a gente tem essas 3 facetas, né? A pessoa com deficiência como cliente da empresa, como fornecedor e como mão de obra. Então, a gente oferece treinamentos, projetos de acessibilidade, a gente constrói muito a comunicação acessível da empresa, sites, vídeos, materiais em PDF. Então, toda essa parte de comunicação a gente adapta para que as pessoas com deficiência possam usufruir da mesma forma que as pessoas sem deficiência. E a oficina de empatia surgiu justamente como uma carta na manga, porque nesses 11 anos eu tive muita resistência das empresas de toparem as propostas que a gente oferecia, né? Todo mundo me dava tapinha nas costas, que lindo o seu trabalho, só que ninguém contratava, né? Então, a gente criou esse método, que é um método vivencial, dura 3 horas. A gente usa muitos jogos lúdicos. Tem muita coisa do teatro de improviso que a gente trouxe, graças a uma ajuda especial de um amigo que é diretor de teatro e psicólogo. Então, a gente construiu uma dinâmica muito gostosa, muito versátil. 3 horas passam rápida. Caramba, que legal. E aí as pessoas saem dessas 3 horas sabendo os 5 passos da empatia, né? Para elas aplicarem dentro das empresas, dentro de casa, no trânsito, viajando. Então, a oficina de empatia hoje é quase uma segunda empresa minha e que ajuda a Good Bros a gerar mais negócios e também fazer com que as empresas realmente comprem a ideia da inclusão, porque não é fácil, né? Você tem que investir tempo e tem que, às vezes, remodelar ou modificar muitas coisas dentro da empresa, né? Para incluir as outras pessoas. Então, é um processo de vulnerabilidade. E a oficina de empatia ajuda nesse processo de baixar a guarda, de calma, né? Calma o coraçãozinho. Extremamente necessário, né, para as empresas. Super. O lucro não é só o único resultado final. A satisfação e a saúde das pessoas tem que ser. E trazer também as empresas para esse olhar é importante mais. Então, é como você falou, é difícil conscientizar, né? O pessoal ouve, poxa, que projeto bonito, mas te ajudar a pôr em prática aí já fica mais difícil. Porque, no fundo, todo mundo acha que não precisa ou que dá para esperar. Não é prioridade. Sim. E isso é importante demais. Pensar na saúde mental, né, dos colaboradores é importante demais. E a gente criou a oficina de empatia, obviamente, com o foco da inclusão da pessoa com deficiência no ambiente laboral. Mas hoje a gente vê que ela pode ser usada em várias situações. Então, vamos supor, uma fusão de uma empresa com uma outra, onde as culturas se chocam. Ou pessoas que têm ideologias diferentes. Então, tem diversidade, cabe a empatia. A gente chama de empatia positiva, né? Para diferenciar das outras. Eu estou ouvindo você falar desde o começo, a gente começou a falar sobre empatia, porque a gente sempre acha que sabe, até que a gente conversa com outra pessoa e aí mistura as opiniões, né? E você descobre que você não sabia tanto assim. Eu já estou super curiosa para fazer esse... Está convidado. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto aqui, O Príncipe Corajoso. Pois é, O Príncipe Corajoso e os Reinos Diversos é um texto que eu escrevi há algum tempo já. E a editorazinha, que foi quem publicou de forma belíssima esse livro, estava procurando jovens autores no ano passado. Eu falei, quer saber, vou mandar esse meu texto que eu tenho aqui, salvo na minha máquina. Eles adoraram. Recebeu a ilustração do Rafa San, que é um ilustrador super talentoso. E é a história de um menino, de um príncipe que é negro, né? Então, quebrando um pouco do paradigma do príncipe sempre branquinho, de olhos verdes, né? E ele se sente muito solitário, se sente enfraquecido, né? No reino que ele vive. Ele fala assim, quer saber, eu vou me encher de coragem e vou procurar novos amigos e amigas pela galáxia. E ele encontra a empatia, né? Eu não vou contar de que forma. E aí, através desse processo da descoberta da empatia, ele faz novos amigos, novas amigas, e aí se sente incluído. Então, fala de diversidade, fala de inclusão, fala de amizade. E é um livro que eu pensei
inaugurar uma nova frente de atuação minha, que é junto às crianças. Muito bom. Hoje temos escolas cada vez mais inclusivas, temos as maternidades atípicas, né? Mas a leitura tem um sabor diferente. Quando a gente lê para uma criança, a gente muda o mundo juntos. A gente vê tanto as nossas crianças hoje mergulhadas nas telas, né? E quando a gente pode oferecer um livro lúdico. E trabalhar valores, né, Vânia? Exatamente. De amizade, de coragem. Tem uma forma que eu encontrei a mais para trabalhar a base, né? Pensando nos adultos do futuro, que não sejam só antenados no celular, mas sejam antenados em outras pessoas da sua família. Né? Rodrigo, bom, não preciso nem falar que esse papo está super interessante, mas a gente precisa finalizar. Sim. Ficaria com você o dia inteiro aqui, fácil. Gratidão, Vânia, obrigado. E aí eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público do IN, para o público do Gente que Pode. Fique à vontade. Ufa, me ocorrem várias coisas para falar. Primeiro, agradecer pelo convite e desejar muito sucesso a você, Vânia, e toda a equipe do Gente que Pode. Obrigada. Ao movimento que eu faço parte, né, como voluntário. O recado que eu tenho para falar aqui é assim, todos somos pessoas, cada um na sua singularidade, na sua potencialidade. E por que não dar vazão e dar a chance para a gente conhecer esses novos universos, né? Que a gente possa olhar a diversidade como uma aliada. Processo de a gente se tornar uma melhor pessoa e uma melhor profissional nessa passagem que a gente tem aqui na Terra. Então, que a diversidade seja vista como uma aliada e que a empatia possa ser cada vez mais trabalhada dentro de casa, no ambiente do trabalho, que é a única forma que eu encontro hoje de a gente rever os nossos paradigmas e sermos pessoas melhores, principalmente para a nossa família. Muito bom. Rodrigo, onde que a gente encontra o livro? O livro está sendo vendido em várias lojas virtuais. Está na Amazon, está na Estante Virtual, está nas lojas americanas. Então, basta procurar pelo título, O Príncipe Corajoso e os Reinos Diversos, que vai ter lá e chega em poucos dias na casa. Tá certo. Rodrigo, obrigada pela sua contribuição, pelo seu tempo. Foi um papo maravilhoso. Tenho certeza que a gente levou bastante informação para o público de casa. A gente falou com o Rodrigo Credidio em mais um episódio desse Sim 2025. E não é o último. Continue atento, continue ligado. A gente se vê no próximo episódio. É isso aí.